Olá, tudo bem? Eu tava aqui pensando. Será que existe uma forma da gente se proteger da ansiedade? De parar de ter crises, de conseguir levar a vida com mais leveza, sem medo do amanhã. Se esse tema te interessa, fica aqui comigo, porque eu tenho uma palavra rema pra você hoje. Então já curte esse vídeo pra você não esquecer depois que o vídeo acabar, ou também pra não correr o risco de você relaxar tanto e dormir antes do vídeo terminar. Mas se isso acontecer, depois você volta, tá? Pra ver o final, porque lá no final do vídeo eu tenho uma surpresa pra você. Eu vou te contar uma técnica infalível que funciona muito bem comigo. Vamos lá. A primeira coisa é ter a consciência de que a ansiedade, ela é uma reação natural. Não é tão ruim sentir uma ansiedade. Quem não sente ansioso, com medo diante de uma enfermidade, do desemprego, de uma crise familiar, da violência, dos desafios que a gente tem que assumir, ou até das lutas que a gente tem que enfrentar na nossa caminhada. Tem um terapeuta cristão que ele faz uma distinção entre a ansiedade normal, que é uma reação natural, diante dos perigos, das ameaças, controlada ou diminuída, quando as circunstâncias exteriores se modificam. E a diferença entre a ansiedade aguda ou neurótica, que desenvolve sentimentos exagerados de desespero e de medo, mesmo quando o perigo nem existe. E para essas duas, Deus providenciou recursos para nos ajudar nesses momentos. E aí a gente vai para aquele texto de Filipenses 4 que eu amo. E a partir do versículo 2, a gente nota que a igreja, ou pelo menos alguns, né, dos membros daquela igreja, estavam tendo uma crise de relacionamento. Eu vou ler aqui pra você. Ele começa dizendo assim: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês são a minha alegria e a minha coroa. Permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Síntique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente te direi, alegrem-se. Seja
coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Pelo que me parece aqui, as irmãs Evódia e Sintique estavam em desacordo, e essa desavença estava entristecendo todos os outros irmãos. Então Paulo pediu a um obreiro amigo que fizesse a reconciliação delas, porque aí, resolvida a questão, a igreja voltava a se alegrar no Senhor. E nos versículos 6 e 7, Paulo fala, ele orienta, aos irmãos o que fazer para vencer a ansiedade e o medo. E ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu amo muito esse texto. Quantas vezes a gente precisa se lembrar de olhar para as coisas boas que têm acontecido na nossa vida e agradecer. A gente é muito bom em reclamar, mas para agradecer a gente tem que fazer um exercício tremendo. E Paulo ensinou aqui que existe uma forma de lidar com a ansiedade. Será que você pode me dizer qual é? Olha só o finalzinho desse versículo, esses 6 e 7 que eu li de novo. Ali fala, guardando o coração. Todo ser humano está sujeito a desenvolver um quadro ansioso, principalmente nos dias que a gente tem passado, na nossa sociedade, de uma forma geral. Tem vivido com muita insegurança e falta de esperança também. Mas pra gente que tem o Senhor, o primeiro passo é crer. Mas pra gente que tem o Senhor, o primeiro passo é crer naquele que supre as nossas necessidades, aquele que cuida de nós. Lá em Jeremias 29:11 diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E ele continuou dizendo: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. A comunhão com o Pai é um Pai que cuida e tem todo o poder para mudar as circunstâncias. Essa comunhão é a base para que o sentimento de paz e a segurança que a gente precisa, ela seja cultivada no nosso dia a dia.
esse é o primeiro passo que precisa ser seguido. Atitudes de autocuidado, por exemplo, desenvolver relacionamentos afetivos significativos, né? Tanto no viver familiar quanto nas amizades. Eu não tô falando daquele grupo de pessoas ali que estão juntas nos momentos sociais, mas aquele grupo, ou uma pessoa talvez, em que a gente pode sentar, abrir o coração e compartilhar sentimentos, receber ali uma ajuda, uma orientação. Sinceramente, apesar da gente saber que muita ajuda pode ser dada de forma virtual, eu tô aqui, por exemplo, com esse propósito, por sinal. Nada como uma boa conversa olho no olho, né? Cara a cara. Pessoas precisam de pessoas. E muitas das doenças emocionais, elas encontram um solo fértil em pessoas solitárias que se isolam nas suas questões existenciais. O ansioso geralmente fica mergulhado nos seus pensamentos e ele deixa passar a feliz oportunidade de se abrir e buscar ajuda com pessoas que tenham uma vida consistente de temor e amor no Senhor. É claro que a gente não pode sair abrindo a nossa vida aí para qualquer pessoa, né? Como se fosse uma porta de geladeira. Mas eu tô falando de cultivar bons relacionamentos. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora o medo. Collins, o terapeuta que eu citei agora há pouco, ele fala que o inimigo do medo é o amor. Especialmente, demonstrar o amor de Cristo é ajudar também aqueles que sofrem de ansiedade e de medo. Pregar o Evangelho do Salvador com paciência e amor é a melhor maneira de levar outros a expulsar da sua vida o medo e a ansiedade. Então você consegue se proteger da ansiedade guardando o seu coração, se conectando com pessoas e falando do amor de Jesus para os outros. E sabe, isso é uma verdade, porque tem dias que eu tô bem mais ansiosa ou nervosa por algum motivo da vida, passando por alguma luta, e eu preciso preparar conteúdo para trazer aqui para você. É difícil, mas aí eu saio, mas aí eu sento para ler a Bíblia e vem a palavra rema no meu coração, me renova, me alivia, me alegra. Eu lembro de uma frase que eu ouvi que dizia assim: enquanto você cuida das coisas de Deus, Ele cuida de você. Experimenta praticar isso. Você vai notar uma diferença enorme nas suas emoções, na forma como você lida com as suas emoções. Às vezes a gente não está preparado para falar sobre tal assunto, mas Deus capacita, e você pode ser instrumento de bênção na vida de alguém. Mas como eu disse que eu teria uma surpresa, eu vou te contar. A gente percebe quando uma crise está chegando, não é? Quando a crise de ansiedade está chegando, tem
algumas reações físicas. Vem uma sensação de tontura, de desmaio, às vezes falta de ar, às vezes boca seca, a mão fica transpirando, sono frio, às vezes uns calafrios, uma preocupação excessiva. A gente fica inquieto, angustiado, com medo, sente até um formigamento no braço, às vezes até que no pescoço, não é assim? Às vezes é tudo junto. Mas assim que você perceber que tá começando a chegar uma crise, faça o seguinte exercício. Eu vou fazer agora com você, eu quero que você faça, tá? Você vai inspirar e segurar por 2 segundos. Ok, vamos lá. Inspire. 1, 2. Solte lentamente. Você vai inspirar pelo nariz. E quando soltar, você vai soltar pela boca, bem lentamente. Tá? Vamos lá, agora a gente vai segurar por 3 segundos. 2, 3. Você vai sentindo o seu cérebro sendo oxigenado. E agora nós vamos fazer por 4 segundos. Inspire. 1, 2, 3, 4. Nós vamos fazer por 5 segundos agora. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Solte. O interessante, depois que fizer isso, você vai voltando. Você fez por 5 segundos. Repete o exercício por 4 segundos. Depois 3, 2 e acabou. Você vai perceber que o fato de você respirar, inspirar e
Será que existe uma forma da gente se proteger da ansiedade? De parar de ter crises, de conseguir levar a vida com mais leveza, sem medo do amanhã. Se esse tema te interessa, fica aqui comigo, porque tem uma palavra rema pra você hoje. Então já curte esse vídeo pra você não esquecer depois que o vídeo acabar, ou também pra não correr o risco de você relaxar tanto e dormir antes do vídeo terminar. Ah, mas se isso acontecer, depois você volta, tá? Pra ver o final, porque lá no final do vídeo eu tenho uma surpresa pra você. Eu vou te contar uma técnica infalível que funciona muito bem comigo. Vamos lá. A primeira coisa é ter a consciência de que a ansiedade, ela é uma reação natural. Não é tão ruim sentir uma ansiedade. Quem não sente ansioso, com medo diante de uma enfermidade, do desemprego, de uma crise familiar, da violência, dos desafios que a gente tem que assumir, ou até das lutas que a gente tem que enfrentar na nossa caminhada. Tem um terapeuta cristão que ele faz uma distinção entre a ansiedade normal, que é uma reação natural, diante dos perigos, das ameaças, controlada ou diminuída, quando as circunstâncias exteriores se modificam. E a diferença entre a ansiedade aguda ou neurótica, que desenvolve sentimentos exagerados de desespero, de medo, mesmo quando o perigo nem existe. E para essas duas, Deus providenciou recursos para nos ajudar nesses momentos. E aí a gente vai para aquele texto de Filipenses 4 que eu amo. E a partir do versículo 2, a gente nota que a igreja, ou pelo menos alguns, né, dos membros daquela igreja, estavam tendo uma crise de relacionamento. Eu vou ler aqui pra você. Ele começa dizendo assim: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês são a minha alegria e a minha coroa. Permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Síntique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente te direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e
vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Pelo que me parece aqui, as irmãs Evódia e Sintique estavam em desacordo, e essa desavença estava entristecendo todos os outros irmãos. Então Paulo pediu a um obreiro amigo que fizesse a reconciliação delas, porque aí, resolvida a questão, a igreja voltava a se alegrar no Senhor. E nos versículos 6 e 7, Paulo fala, ele orienta, aos irmãos o que fazer para vencer a ansiedade e o medo. E ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu amo muito esse texto. Quantas vezes a gente precisa se lembrar de olhar para as coisas boas que têm acontecido na nossa vida e agradecer. A gente é muito bom em reclamar, mas para agradecer a gente tem que fazer um exercício tremendo. E Paulo ensinou aqui que existe uma forma de lidar com a ansiedade. Será que você pode me dizer qual é? Olha só o finalzinho desse versículo, esses 6 e 7 que eu li de novo. Ali fala, guardando o coração. Todo ser humano está sujeito a desenvolver um quadro ansioso, principalmente nos dias que a gente tem passado, na nossa sociedade. De uma forma geral, tem vivido com muita insegurança e falta de esperança também. Mas pra gente que tem o Senhor, o primeiro passo é crer. Mas pra gente que tem o Senhor, o primeiro passo é crer naquele que supre as nossas necessidades, aquele que cuida de nós. Lá em Jeremias 29:11 diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E ele continua dizendo: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. A comunhão com o Pai é um Pai que cuida e tem todo o poder para mudar as circunstâncias. Essa comunhão é a base para que o sentimento de paz e a segurança que a gente precisa, ela seja cultivada no nosso dia a dia. Digamos que esse é o primeiro passo que precisa ser seguido. Atitudes de autocuidado
ajuda, uma orientação. Sinceramente, apesar da gente saber que muita ajuda pode ser dada de forma virtual, eu tô aqui, por exemplo, com esse propósito, por sinal. Nada como uma boa conversa olho no olho, não é? Cara a cara. Pessoas precisam de pessoas. E muitas das doenças emocionais, elas encontram um solo fértil em pessoas solitárias que se isolam nas suas questões existenciais. O ansioso geralmente fica mergulhado nos seus pensamentos e ele deixa passar a feliz oportunidade de se abrir e buscar ajuda com pessoas que tenham uma vida consistente de temor e amor no Senhor. É claro que a gente não pode sair abrindo a nossa vida aí pra qualquer pessoa, né? Como se fosse uma porta de geladeira. Mas eu tô falando de cultivar bons relacionamentos. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora o medo. Collins, o terapeuta que eu citei agora há pouco, ele fala que o inimigo do medo é o amor. Especialmente, demonstrar o amor de Cristo é ajudar também aqueles que sofrem de ansiedade e de medo. Pregar o Evangelho do Salvador com paciência e amor é a melhor maneira de levar outros a expulsar da sua vida o medo e a ansiedade. Então você consegue se proteger da ansiedade guardando o seu coração, se conectando com pessoas e falando do amor de Jesus para os outros. E sabe, isso é uma verdade, porque tem dias que eu tô bem mais ansiosa ou nervosa por algum motivo da vida, passando por alguma luta, e eu preciso preparar conteúdo para trazer aqui para você. É difícil, mas aí eu saio, mas aí eu sento para ler a Bíblia e vem a palavra rema no meu coração, me renova, me alivia, me alegra. Eu lembro de uma frase que eu ouvi que dizia assim: enquanto você cuida das coisas de Deus, Ele cuida de você. Experimenta praticar isso. Você vai notar uma diferença enorme nas suas emoções, na forma como você lida com as suas emoções. Às vezes a gente não está preparado para falar sobre tal assunto, mas Deus capacita e você pode ser instrumento de bênção na vida de alguém. Mas como eu disse que eu teria uma surpresa, eu vou te contar. A gente percebe quando uma crise está chegando, não é? Quando a crise de ansiedade está chegando, tem algumas reações físicas. Vem uma sensação de tontura, de desmaio, às vezes falta de ar, às vezes boca seca, a mão fica transpirando, sono frio, às vezes uns calafrios, uma preocupação excessiva. A gente fica inquieto, angustiado, com medo, sente até um formigamento no braço, às vezes até quiste no pescoço, não é assim? Às vezes é tudo junto. Mas assim que você perceber
chega a uma crise, faça o seguinte exercício. Eu vou fazer agora com você, eu quero que você faça, tá? Você vai inspirar e segurar por 2 segundos. Ok, vamos lá. Inspire. 1, 2. Solte lentamente. Você vai inspirar pelo nariz. E quando soltar, você vai soltar pela boca, bem lentamente. Tá? Vamos lá, agora a gente vai segurar por 3 segundos. 2, 3. Você vai sentindo o seu cérebro sendo oxigenado. E agora nós vamos fazer por 4 segundos. Inspire. 1, 2, 3, 4. Nós vamos fazer por 5 segundos agora. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Solte. O interessante, depois que fizer isso, você vai voltando. Você fez por 5 segundos. Repete o exercício por 4 segundos. Depois 3, 2 e acabou. Você vai perceber que o fato de você respirar, inspirar e expirar bem lentamente, o seu cérebro, existem algumas áreas do cérebro que elas recebem a oxigenação necessária e mandam uma mensagem para o teu corpo para que você se acalme.